Olá pessoal, vamos para mais uma teleaula, né? Parabéns para você que está aí se organizando com os seus materiais, conseguindo acompanhar as videoaulas que os professores têm organizado para vocês com muito carinho, né? E meus parabéns pela dedicação de vocês, né? E pela compreensão aí desse momento de pandemia que estamos vivendo. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho um gênero textual diferente, né, do que a gente já vinha trabalhando. Tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre o texto dramático, né? O que é a dramaturgia, certo? E também a gente vai fazer um pouquinho de análise linguística ali, analisando os aspectos do discurso direto e do discurso indireto, também bastante utilizado em diversos textos, né? E também nos textos dramáticos. Então aqui eu trouxe uma fotografia para vocês analisarem. Na verdade, essa fotografia está lá no livro didático de vocês. Deem uma olhada lá pela página 117, 118 e seguintes, que vocês têm esse conteúdo lá, tá, pessoal? Então, quem tem o livro aí, né, disponível, pode utilizar o livro, né, peguem aí os materiais, o lápis, a borracha, o caderno e vamos resolver aí as atividades, certo? Lembrando que o exercício de resolver as atividades é o que torna, é o que facilita para nós a aquisição aí de novos saberes, né? Nós só nos apropriamos das relações conceituais, dos conceitos que estamos trabalhando ao longo das aulas, se a gente registrar, se a gente pensar, se a gente refletir sobre o assunto. Então, escrever, fazer as atividades, pensar junto com o professor cada proposta é necessário sim, para que possamos aprender mais, certo? Então, vamos lá. Nessa imagem é uma fotografia, né? É uma fotografia de o interior do Teatro Amazonas, que fica em Manaus. É uma foto que foi tirada ali em 2016, né? Infelizmente, a cidade de Manaus, nesse momento, está vivendo um momento de muita tensão, né? Por conta do número excessivo de mortes em função do coronavírus, do Covid-19, né? Então, as pessoas precisam estar sempre buscando se sensibilizar para a importância de ficar em casa, de evitar de sair, né, para evitar ao máximo a proliferação do vírus. E, coincidentemente, tem uma foto aí de um teatro, né? Esse teatro, nesse momento, com certeza, lá em Manaus, ele está vazio, né? As pessoas não podem se aglomerar para assistir a nenhuma peça teatral. Mas, por que será que, por que surgem as peças teatrais? Quais são as intencionalidades das pessoas que escrevem uma peça teatral? Né? Muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade aí de ver alguma peça teatral, às vezes até ajudou já a encenar nas aulas de arte, enfim. Né? Então, hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho sobre isso. Né? A gente já viu que todo texto ele tem uma intenção. Né? Todas as pessoas, quando falam, né, um discurso oral, verbal, falado, ou quando as pessoas escrevem um texto, em qualquer gênero, né, seja uma tirinha, uma charge, um texto descritivo, um texto dissertativo de opinião, enfim, uma peça teatral. Né, nada está escrito por acaso, né, nenhum personagem é construído por acaso. Né, tudo tem uma intencionalidade que é de veicular uma mensagem. Né, então, quais são as intencionalidades que recorrentemente estão por detrás aí da elaboração das peças teatrais? Então, vejam, algumas características do gênero dramático, né, ou considerado também teatral. Ele é escrito para ser encenado ou dramatizado. Então, as pessoas, os atores, vão fazer a representação do que está escrito nas palavras, nos discursos diretos, vão fazer essa representação por meio de cenas, de ações, né, geralmente dramatizado em um palco. A palavra drama, ela vem do grego e ela significa ação. Né? Então, vocês têm aí que o texto dramático, ele é a representação de ação ou ações a serem desenvolvidas pelos personagens. Também o texto dramático é construído para a sua encenação, estando dividido em atos ou cenas. Né? Então, tem que fazer uma divisão ali, né? A pessoa, quando vai escrever uma peça teatral, ela tem que fazer a divisão das cenas, dos atos, que são as ações que vão acontecer sucessivamente no meio da peça, durante a peça, né, do início ao fim,
certo? Então, o dramaturgo tem que pensar cautelosamente, né, como será feita essa divisão em atos ou cenas, né? Por quê? Porque para cada cena exige ali um cenário, né? Vai ter um cenário, nesse cenário às vezes eles colocam certos móveis, colocam alguns elementos ali que vão contribuir para que a pessoa que está lá na plateia assistindo a peça teatral consiga compreender, né, o que está sendo falado, o que está sendo passado de mensagem ali naquela cena. Também a história é contada pela fala das personagens. Eu só sei o que está acontecendo por meio das falas das personagens e também pelas gesticulações, pelas expressões faciais, corporais, né? A linguagem corporal é bastante marcante nas encenações para dramaturgia, certo? Também o texto dramático apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação. Essas indicações são elementos como cenário, música, iluminação, figurino, né? Então, o dramaturgo, ao escrever, ao elaborar uma peça de teatro, ele tem que pensar cautelosamente, né, em como que vai ser feita a distribuição de tudo isso, né? Em que momento que vai ser acionado uma música de fundo durante a peça, né, a iluminação, o figurino, ou seja, as vestimentas dos personagens, né? Não pode ser qualquer roupa, a roupa tem que estar correlacionada à mensagem da peça teatral, intencionalmente pensada pelo dramaturgo, certo? Também tem muito a presença do discurso direto das personagens. E há indicações cênicas, que são chamadas de rubricas ou didascálias, certo? Essas rubricas são as indicações de como que vai ocorrendo ali a peça teatral, né? Então, o ator tal entra, o ator sai, monta-se o cenário, coloca uma luz ao fundo, surge uma luz no final e por aí vai. Então, sempre tem as indicações entre parênteses ali, utilizando os recursos gráficos, né, para poder indicar essas rubricas, certo? O texto dramático, ele também, além de ser um gênero textual, né, ele também apresenta subgêneros. Então, os subgêneros do texto dramático, do gênero dramático, são o auto, né? O auto é uma peça teatral que geralmente se refere a assuntos religiosos ou profanos, trabalha as questões morais. Também pode ter como subgênero a comédia, né? A comédia, muitos de vocês conhecem, né? A palavra comédia, ela tem essa conotação de fazer as pessoas rirem de alguma coisa. Então, geralmente, criticar com comicidade por meio da sátira, os defeitos dos indivíduos e da sociedade, né? Então, satirizar costumes, satirizar comportamentos, significa você criar ali uma situação que as pessoas vão rirem, né? Meio que beira ali a ridicularização da situação ou da pessoa, né? Então, são criadas as sátiras, que é provocar esse humor irônico, certo? Isso está presente na comédia. As tragédias, elas, como o próprio nome já diz, apresentam situações trágicas. A tragicomédia é uma mistura, é um mix entre a comédia e a tragédia. Então, situações trágicas, mas que fazem as pessoas rirem das próprias tragédias, né, das próprias desgraças humanas aí. E também, como subgênero do gênero dramático, nós podemos ter a farsa, né? A farsa representa situações grotescas, caricaturais e satíricas, né? Então, a farsa, ela tem assim uma intenção maior de realmente ridicularizar determinada situação da sociedade, certo? Então, esses são apenas alguns subgêneros lá do gênero dramático ou teatral, né? Também o gênero dramático tem como elementos a presença de um conflito, né? Então, geralmente, a pessoa que está lá na plateia assistindo a peça teatral, né, ou o leitor que está lendo, no caso de vocês, né, a gente já vai ter a oportunidade de ler um fragmento de uma peça teatral bem famosa, bem conhecida. Então, geralmente, tem ali no meio da situação, dos acontecimentos, né, do enredo, que são os acontecimentos, tem um conflito a ser vivido pelos personagens. Geralmente também a peça, ela demonstra que está acontecendo em determinado lugar, né? Então tem ali as indicações temporais, também do tempo, né? Quando que estão acontecendo, o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, e ela é permeada por uma ideia central, certo? Tem uma ideia central que norteia ali todos os demais
elementos da peça teatral. Aqui a gente tem na página 118, vou pedir para que vocês que têm o livro possam abri-lo lá. Quem não tem, acompanha aqui. Eu trouxe alguns fragmentos, né, da peça teatral famosa aí, né, Romeu e Julieta, escrita por William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos, né, da história da dramaturgia nacional e internacional. Então a gente tem essa peça bem famosa dele ali sendo transcrita para vocês, certo? Então vocês têm na cena 2 personagens, Romeu, Julieta e Ama de Julieta. Ama, para vocês que são aí mais, digamos assim, dessa era contemporânea e não são muito familiarizados com filmes antigos, filmes de épocas, a ama geralmente é uma pessoa, geralmente no período da escravidão, ela era contratada, né, pelo senhor feudal, lá, um senhor que tivesse uma senzala, né, um senhor dono de escravos. Então ela era contratada, ela era comprada, na verdade, né? Ela era comprada para trabalhar na casa desse senhor, né, para trabalhar para sinhar. Então ama geralmente se refere à ama de leite. A ama de leite era a escrava que tinha sido comprada para poder amamentar os filhos da sinhá, né, que naquela época era comum isso aí na época da escravidão no Brasil, inclusive. Então, a gente tem ali, daí, entre parênteses, observem ali, Romeu avança, né? Então, a gente tem aqui uma rubrica indicando que o Romeu vai avançar, vai dar um passo para frente. Aí aparece o Romeu agora, zomba da dor quem nunca foi ferido. A Julieta aparece ao alto. Que luz surge lá no alto? Na janela? Ali é o leste e Julieta é o sol. Então vejam que a linguagem é carregada aqui de metáforas, né? Quando ele diz Julieta é o sol, ele está fazendo uma metáfora, né? Talvez ela ilumine, né, a vida dele, enfim, é uma linguagem totalmente figurada, presente aí na dramaturgia, no texto dramático. Aí a gente tem uma fala de Julieta, ai de mim. O Romeu, fale, anjo, outra vez, pois você brilha na glória desta noite, sobre a terra, como o celeste mensageiro alado. Né? A palavra alado se refere às asas. Então, mensageiro alado, alguém que tenha asas, certo? Na sequência, a Julieta diz, Romeu, Romeu, por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome, ou se não quer, jure só que me ama, e eu não serei mais dos Capuletos. Então, Capuletos era o nome, né, o sobrenome da família da Julieta. Certo? Então, as famílias ali parecem que têm o quê? Alguma rivalidade, né? Quem já assistiu a filmes aí conhece um pouquinho da história, né? Que existia ali uma rivalidade entre as famílias que impedia a paixão dos dois de se concretizarem, né? Então, Romeu e Julieta, embora apaixonados, não poderiam viver esse romance por conta de que sofreriam ali as penalidades das famílias que eram inimigas. Aí a gente tem a fala de Romeu, à parte, olha lá mais uma rubrica, né, entre parênteses, em itálico, certo? Ele diz assim, devo ouvir mais ou falarei com ela? Né? Então, ali a gente tem ele, talvez, conversando consigo próprio, né? Isso é comum acontecer numa encenação de teatro, e a Julieta diz, é só seu nome que é meu inimigo, mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma, de homem algum. Chame-se outra coisa. Né? Então, ela ali está fazendo uma tentativa também de negar o sobrenome, né, dele, negar o sobrenome da família, que é talvez o maior impeditivo da relação ali ser feliz, né, da relação amorosa terminar num final feliz. Uma questão para vocês pensarem um pouquinho aí, né? Que recursos de linguagem são utilizados nessa peça teatral? Primeira possibilidade, discurso direto apenas. Segunda possibilidade, discurso direto, indicação das cenas, rubricas, personagens, etc. Um tempinho e aí marquem um X na alternativa que vocês considerarem correta.
Verificando então, pessoal, quem acertou essa questão aí, olha lá, quem marcou um X, na alternativa que aponta lá que discurso direto, indicação das cenas, das rubricas e dos personagens, são algumas características, né, da peça teatral. Mais uma questãozinha. Romeu e Julieta aborda o seguinte tema. Primeira proposição, a união feliz entre um casal que se apaixonou. Segunda proposição, o drama de um amor proibido. Tempo. Quem acertou? Estava fácil, né, pessoal? Então, quem marcou um X é nessa segunda proposição que afirma que o drama de um amor proibido é o assunto abordado na peça teatral Romeu e Julieta. Parabéns. Então, só para a gente retomar um pouquinho de novo os elementos do gênero dramático ou teatral. Então, tem a presença lá de um conflito, né? Necessariamente deve haver um conflito, né, durante o enredo. O lugar dos acontecimentos, o tempo, a questão da dimensão temporal em que os fatos acontecem, o enredo, que se refere à sucessão de acontecimentos, né, as ações que vão acontecendo ali ao longo da peça, do desenvolvimento da trama teatral, e uma ideia central. Esses são alguns elementos do gênero teatral. Mais uma questão para a gente pensar aqui. O que gerou o conflito na peça teatral Romeu e Julieta? Alternativa A. O fato de ambos se apaixonarem e torcerem para times diferentes? B. O fato de pertencerem a famílias inimigas? Romeu pertence à família dos Montecchios e Julieta à família dos Capuletos? C. Romeu traiu Julieta? Ou D. Julieta traiu Romeu? Essa é fácil, né, pessoal? Só um tempinho, então, mais curto para pensar.
Verificando então quem acertou? Fácil, né? O fato de pertencerem a famílias inimigas, Romeu a família dos Montecchios e Julieta a família dos Capuletos. Esse é o gerador do conflito, certo? Questão 2. Sobre a peça Romeu e Julieta, o gênero textual a que pertence é A. Reportagem, B. Dramático, C. Sinopse ou D. Charge. Não pode errar essa, pessoal, um tempinho. Fácil, galera. Vamos lá, então, acertou quem marcou a letra B, né? Texto dramático, que é o título do conteúdo da aula de hoje. E uma lista de exercícios para a gente se apropriar mais dos conceitos aí, então. Questão 1. Leia este fragmento da peça e responda. Ele se apresenta de que forma para o leitor? Tem o fragmento lá, então. Primeiro uma rubrica, sai Julieta. Vamos pensar que ela está no palco, né? Ela saiu. Então, tem a indicação na rubrica ali, feita para o leitor entender. Aí a fala do Romeu. Tenha sono em seus olhos, paz no seio. Por sono e paz tão doces eu anseio. Sorria a aurora ao escuro pesado. No leste, a luz já deixa o céu rajado. Vou à cela do meu pai e da minha alma, para falar disso e ter ajuda e calma. Então, as propostas agora, pensando na questão. Ele se apresenta de que forma para o leitor? Esse fragmento que foi selecionado. Alternativa A, é um texto opinativo? B, é uma charge? C, é uma história em quadrinhos? Ou D, se apresenta em versos? Um tempinho para pensar.
Então, pessoal, vamos verificar quem acertou aí mais essa questão, olha lá. Então, esse fragmento da peça teatral, ele se apresentou em versos, né? Então, o que a gente tem lá? Professora, mas você não tinha explicado ao longo dessa aula como que funciona essa questão dos versos, não vale. Será, gente? Pois é, eu não apresentei, mas vocês já conhecem poemas, já leram poesias, né? E assim, será que por eliminação de alternativa a gente não chegaria na resposta correta? Né? Por exemplo, é possível que esse texto seja um texto opinativo? Né? Pelas características dele, vejam que as palavras vão até mais ou menos a metade da linha, um pouco mais da metade, de repente já vem uma outra frase, né? Então é um outro verso. Como que poderia ser um texto opinativo? Como que poderia ser uma charge se não tem ali o discurso não verbal, não tem imagens, não tem desenhos? Né? Quadrinhos também, para ser quadrinhos tem que ter ali as imagens da linguagem não verbal, né? Então, quer dizer, por eliminação a gente chega na alternativa dessa, né? Mesmo que, professora, eu nunca li versos, eu nem me lembrava mais disso, tudo bem, mas por eliminação dos gêneros textuais que nós já estudamos nas aulas anteriores, você chega na resposta, tá? Eu gostaria que vocês observassem ainda nesse fragmento, aqui a gente tem uma estrofe, né? Então, lembram que as estrofes, elas são um conjunto de versos. E a primeira estrofe, ela traz aqui 4 versos. Né? Então, o primeiro verso diz lá, tenha sono em seus olhos, paz no seio. Né? Então, o que ele quer dizer? Durma bem, durma tranquila, né? Durma tranquila, não fique angustiada. Né? A última palavra desse verso é a palavra seio. No verso seguinte, a gente tem ali, por sono e paz tão doces eu anseio, né? Eu tenho ansiedade, eu quero ter um sono e uma paz doce. Uma linguagem figurada, né? Não tem como o sono e a paz ter sabor, né? A gente tem aqui até um efeito de sinestesia, que é quando você atribui ali um dos 5 sentidos, né? Nesse caso é o sentido da gustação, do sabor, né? Então, não tem como o sono e a paz ser tão doces. O que a gente tem aqui é uma linguagem figurada que é típica das poesias, dos versos, né, no segundo verso. E percebam que a última palavra desse verso é anseio, rimando com seio, né, no primeiro verso. Então, seio e anseio são palavras que têm a mesma terminação fônica, ou seja, a mesma terminação do som. Por isso, elas rimam, fazem uma rima ali, que a gente chama na literatura, na análise de texto poético, de rimas paralelas. Né? Então, seio e anseio, ele fez ali uma rima paralela. E no terceiro verso, ainda dessa primeira estrofe aqui, ele diz, sorri a aurora ao escuro pesado. Né? Sorri a aurora é uma personificação, a aurora significa o amanhecer. Como que esse amanhecer sorri? Né, ele sorri porque provavelmente o eu lírico, né, o eu interior do Romeu está feliz, né, está com esse sentimento de vontade de sorrir por algum motivo. Mas ele não atribui esse sentimento a ele, ele atribui ao eu lírico ao fazer esses versos. Né? Então ele diz o quê? Sorri a aurora, ao escuro pesado. Pesado terminou em ado, que aí ele vai fazer uma rima agora com o próximo verso, observem lá a última palavra do próximo verso, que ele diz, no leste a luz já deixa o céu rajado. Né? Então já deixa ali o céu rajado, a última palavra termina em ado, pesado também fez ali a composição dos elementos fônicos idênticos, parecidos, né? Então, também a gente tem a presença das rimas paralelas. Então, vejam, uma estrofe de 4 versos a gente chama de um quarteto. Então, nesse quarteto, nós temos 2 duplas de rimas paralelas, seio e anseio, pesado e rajado. Certo? Então, por curiosidade aí, quando a gente for aprender a fazer análise do texto poético, a gente já viu o que é uma rima paralela, né? E o que é os elementos fônicos serem idênticos ali ou muito parecidos compondo essa rima. Certo, pessoal? Agora, leia esse fragmento da peça e analise o discurso direto e sua transposição para o discurso indireto. Então, vamos tentar lembrar ali do que é um discurso direto e como que eu passo o discurso direto para o discurso indireto. Vejam lá, no primeiro fragmento da fala da Julieta, ai de mim. Aí o Romeu diz, fale, fale, anjo, outra vez, pois você brilha.
na glória desta noite, sobre a terra, como o celeste mensageiro alado. Então, de discurso direto, o que a gente tem? A fala da Julieta, ai de mim, representa um discurso direto. Né? Então, a gente, inclusive, usou o quê? A marcação da pontuação das aspas. Entre aspas, foi colocado ali o discurso direto, que é a fala direta dessa personagem nessa peça teatral. Na sequência, como que eu transponho para o discurso indireto? Então, Julieta se lamenta dizendo que ai dela. Né? Eu fiz uma transposição ali, foram acrescentadas outras palavras para poder tornar esse enunciado compreensível para o leitor e acabei passando do discurso direto para o indireto. Então, no indireto, a gente tem a transcrição da fala direta da personagem. Mais um exemplo de discurso direto. Na fala do Romeu, ele diz, fale, fale, anjo, outra vez. Passando para o discurso indireto, ficou como? Romeu orienta que Julieta fale outra vez, chamando-a de anjo. Então, observe que nem sempre o discurso indireto necessariamente tem que utilizar somente as palavras que estavam utilizadas no discurso direto. É possível, sim, acrescentar outras palavras para tornar o enunciado compreensível para o leitor. Né? Então, assim, a gente transpõe do discurso direto para o discurso indireto. Agora, leia o fragmento da peça abaixo e a seguir. Duas atividades, então. Escreva 2 exemplos de discurso direto. E, na sequência, vocês vão pegar esses mesmos 2 exemplos que vocês extraíram desse fragmento do discurso direto e vão passá-los, transcrevê-los para o discurso indireto. Então, vocês têm ali o fragmento, né, o Romeu. Devo ouvir mais ou falarei com ela? É uma pergunta, ele se questiona, né, ele está à parte, ali num monólogo, né, conversando com ele mesmo. E a Julieta, é só seu nome que é meu inimigo, mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma, de homem algum. Chame-se outra coisa. Então, vocês vão dar uma pensadinha, vão analisar aí bem com cautela esse discurso, essas frases aí, e vão extrair desse fragmento 2 que sejam 2 exemplos de discurso direto, e na sequência vocês podem utilizar outras palavras para transcrever para o discurso indireto, ok, pessoal? Então, vamos lá fazer esse exercício aí para aprender, um tempinho para pensar.
Vamos lá então, pessoal, tentar corrigir esse exercício, lembrando que se vocês fizeram a resposta utilizando palavras diferentes das respostas, da sugestão de respostas que eu vou apresentar aqui agora, a resposta de vocês pode estar correta, certo? Ela tem que mais ou menos aproximar, até porque foi selecionado ali um fragmento da peça teatral e vocês poderiam escolher qualquer frase ali que ilustrasse um exemplo de discurso direto, e o enunciado solicitava o quê? Que vocês passassem essa frase que vocês escolheram do discurso direto para o discurso indireto, certo? Então vamos ver mais ou menos como que vocês poderiam ter feito. Então são possibilidades de respostas. Então, no discurso direto, uma fala do Romeu, que eu selecionei, marcada entre aspas, lembrando que a citação do discurso direto, da fala de outra pessoa, a gente tem que usar as aspas, certo? Outro recurso de pontuação que nós podemos utilizar quando vamos nos referir à fala de alguém, diretamente, transcrever a fala dessa pessoa, a gente pode utilizar lá os 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão. A mãe disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Filho, vírgula, faça as atividades de língua portuguesa. Ponto, de exclamação, porque é uma ordem. Então, quando é uma ordem, nós deveremos utilizar o ponto de exclamação, certo? Isso seria um discurso direto. E no discurso indireto, que alguém perguntasse, o que a tua mãe disse mesmo? A minha mãe disse para eu fazer as lições de língua portuguesa, ou ela falou para que eu fizesse as lições de língua portuguesa. Então, você mantém a ideia original, porém, você transcreve de uma forma indireta a fala da pessoa. Posso usar as aspas ou 2 pontos, parágrafo, travessão. Então, essa frase escolhida ali, devo ouvir mais ou falarei com ela, uma frase do Romeu, no monólogo, que ele estava perguntando a si mesmo, que ele deveria fazer. No discurso indireto, ela ficaria como? Romeu se pergunta se deve ouvir mais ou falar com Julieta. Então, ele está em dúvida. Para reforçar, então, nessa frase, devo ouvir mais ou falarei com ela, fica, Romeu se pergunta se deve ouvir mais ou falar com Julieta. É uma possibilidade. A outra possibilidade de escolha que eu fiz aqui, é só uma escolha aleatória, só para ilustrar um exemplo, vocês podem ter feito outras escolhas aí. Então, no discurso direto da fala da Julieta aqui, na penúltima frase, é só seu nome que é meu inimigo? Ela pergunta para ele. Como que eu transponho para o discurso indireto essa frase? Então, no discurso indireto fica, Julieta se indaga se somente o nome de Romeu é seu inimigo. Utilizei essas palavras para fazer a transposição para o discurso indireto, certo? Então, às vezes é comum os alunos sentirem um pouco de dúvidas, como que faz aí a transposição de uma fala direta de um personagem ou de alguém para o discurso indireto. A gente pode ter vários exemplos. De repente, a professora chega na sala, explica o exercício e ela pede, alunos, vírgula, façam o exercício 2 da página 96, ponto. Aí alguém estava, de repente, conversando, coisa que quase nunca acontece na sala de aula, no dia a dia comum, e não escutou o que a professora disse. E aí perguntei o que a professora falou. Então, essa pessoa que vai contar o que a professora disse, geralmente ela vai utilizar o discurso indireto. Ela não vai dizer, alunos, vírgula, façam o exercício 2 da página 96, ponto de exclamação, porque é uma ordem também, Então, exclamação sempre se refere à ordem, Geralmente a pessoa vai usar o discurso indireto, Ela vai dizer, a professora disse para que nós fizéssemos o exercício 2 da página 96, ou ela disse para nós fazermos, se é uma ação que ainda vai acontecer no futuro, Ela disse para nós fazermos o exercício 2 da página 96, fiz o discurso indireto, certo? Então, pessoal, vamos finalizar mais essa videoaula, agradeço imensamente a participação de todos, e continuem ficando em suas casas se vocês puderem.